Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, então vamos lá, vamos continuar aí com os nossos conteúdos. Lembrando que aqui a gente vai continuar o conteúdo da aula anterior. A aula anterior a gente passou aí o tema 1, agora vamos ao tema 2. Se você ainda não viu o tema 1, eu vou deixar um card aqui em cima na tela. Olha ele aí. Clica nele, vai lá, assiste primeiro a aula anterior, o tema 1, depois você volta aqui e assiste esta aula, tá certo? Então, vamos lá ao tema 2, população. Só para lembrar, estamos falando aqui do continente europeu. Então, vamos falar aqui da população da Europa, tá certo? Deixa eu ampliar aqui um pouco mais e vamos lá. Então é o seguinte, a Europa ela tem aí cerca de 739,4 milhões de habitantes distribuídos aí de maneira irregular pelo seu território. O que é que significa dizer aí que eles estão distribuídos de maneira irregular pelo território? Significa que você vai ter aqui a população em determinados lugares se aglomerando, em outros lugares a gente vai ter aí a população se afastando, se distanciando, áreas mais desérticas e áreas mais cheias, né? Então, esses 739,4 milhões de habitantes vão se distribuir de forma desigual pelo território, muito em função, às vezes, até das características físicas do continente, como, por exemplo, regiões montanhosas e regiões de clima muito difícil, tá? Clima muito frio, aí não é muito favorável para a ocupação humana, tá certo? Então, temos aí essa característica da população. Continuando aí com o nosso conteúdo, deixa eu tirar isso aqui. E muito bom, vamos voltar aqui para a nossa tela normal. Continuando aqui, então, crescimento populacional. Nas últimas décadas, o crescimento populacional europeu ele tem se apresentado em níveis baixos, ou seja, anda crescendo pouco a população em decorrência da queda da taxa de natalidade. Então a gente tem uma queda acentuada da taxa de natalidade que faz com que o crescimento da população seja menor. Mas como que está nascendo menos pessoas e a taxa e a população continua aumentando? É o seguinte, tem alguns fatores aí que vão compensar essa questão. Um deles é, por exemplo, a expectativa de vida. A expectativa de vida no continente europeu ela vem aumentando cada dia que passa, ou seja, a população da Europa ela está vivendo cada vez mais. Por que isso aí acontece? Acontece porque a qualidade de vida está ficando melhor no continente europeu nos últimos anos, tá bom? Então a gente pode acompanhar aqui, por exemplo, taxa de fecundidade em alguns países. A gente vai ver que a taxa de fecundidade aqui, chegou a um determinado ponto e começou a cair, tá bom? Então, Portugal e França no comparativo, né? Portugal a taxa de fecundidade já estava lá embaixo, a França era um pouco mais elevada, mas está caindo, tá certo? Então, temos aí essa questão da taxa de fecundidade reduzindo, porém a expectativa de vida ela ainda é muito alta. Outra questão aí para a gente se considerar é a questão das migrações, tá bom? Então a gente vai ter aí um grande processo migratório ocorrendo na Europa, tá?
principalmente aí depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver aí uma grande quantidade de pessoas vindo para o continente europeu. Tá? Então a gente vai ter aí os fluxos migratórios aumentando, tá? A gente vai ter uma galera procurando aí a Europa, tá bom? A gente pode acompanhar aqui, ó, Europa, migração para o continente de 1990 a 2015. Reparem que em 1990 a população ela chegava aqui de imigrantes chegava a 20 milhões, tá certo? E em 2015 esta população já passa aí dos 30, né, chegando ali mais ou menos uns 35 milhões de pessoas, tá bom? Grande parte dessas pessoas aí vinda do continente africano e também da Ásia, tá? Então a maior parte da população de imigrantes que vai para a Europa vem ali da Ásia e também da África, tá certo? Continuando, as causas da imigração. Por que que tanta gente vai lá para a Europa? Bom, essas causas elas são diversas. Existem aí países que vão estar em guerras, né, que vai ter conflitos étnicos, perseguições políticas, crises econômicas, catástrofes naturais, enfim, a gente vai ter aí uma grande quantidade de problemas acontecendo no mundo e fazendo com que as pessoas acabem saindo do seu território, né, da sua terra natal e indo aí em direção à Europa, tá bom? Grande parte aí das pessoas que vão para lá, como a gente falou, é da África e da Ásia, onde a gente sabe que ocorrem aí muitas perseguições políticas, muitos conflitos, muitas guerras, né, guerras civis também ocorrendo, como por exemplo aí na Síria, e aí acaba saindo uma grande quantidade de pessoas desses territórios e eles vão migrar aí para a Europa, e aí a Europa sai recebendo essa galera. Por isso que, mesmo com os índices de natalidade reduzido, a população da Europa ainda continua em um pequeno processo de crescimento, porque a população vive mais e o fluxo migratório para a Europa é muito alto, tá bom? Então vai chegando muita gente na Europa e também essas pessoas vão vivendo cada vez mais. E isso dá uma equilibrada ali na balança para compensar a quantidade de pessoas que estão nascendo, né, que diminuiu. A taxa de natalidade deu uma reduzida aí, tá bom? Continuando aqui com a nossa aula, deixa eu tentar ampliar esse texto. Bom, vamos lá. A imigração ilegal. Grande parte da imigração que ocorre aí na Europa, ela ocorre de forma ilegal, ou seja, as pessoas elas não vão entrar ali pelos portos, pelos aeroportos, né, pelo sistema rodoviário, né, pelo sistema convencional. Eles vão entrar de que jeito? Vão entrar através de barcas, de balsas que vão deixar eles ali próximo ao litoral, vão entrar aí no continente europeu através de trilhas, né, passando ali da Ásia para a Europa, enfim, eles vão utilizar de diversas maneiras e entrar de forma ilegal no território lá da Europa. Um dos países aí que acabam mais sofrendo com essa questão da imigração ilegal é justamente a Itália, tá bom? Chega aí na Itália uma grande quantidade de africanos, né, que vem ali fugindo da África, das condições adversas que eles encontram por lá, e aí eles desembarcam ali na Itália, tá? Não só desembarcam, na verdade, né? As embarcações deixam eles ali próximo do continente e aí eles dão um jeito de chegar lá com canoa, vai nadando, enfim. Eles chegam na Itália e por lá eles vão se espalhando de forma ilegal. Isso faz com que cresça
na Europa um sentimento de xenofobia. O que é esse sentimento de xenofobia? É um sentimento de aversão por uma pessoa ou por coisas estrangeiras, né? Então, boa parte dos europeus, né? Eu não vou dizer boa parte, mas já tem uma parcela dos europeus que estão aí crescendo esse sentimento de xenofobia, que começam a odiar, a detestar uma pessoa só porque ela é de outro lugar, porque é estrangeiro. Ou eles também não gostam de algumas coisas simplesmente porque essas coisas vêm de fora, né? E eles alegam que isso enfraquece a cultura deles, que esses estrangeiros estão tirando os empregos desses europeus, né? Então tem toda essa questãozinha aí, tá certo? E esse sentimento de xenofobia, ele começa ali de uma maneira que a gente acaba nem percebendo. Às vezes acontece com pequenas brincadeiras, né? Como por exemplo, a gente tem aqui no Brasil aquela brincadeirinha de falar do Acre, né? Toda vez que você vai lá falando do Acre, você vai estar ali fomentando o sentimento de xenofobia, vai tendo aquela aversão a uma pessoa que está vindo de um lugar diferente, né? Então a gente tem que parar um pouquinho com isso aí para não deixar esse sentimento crescer, não é isso? Continuando aí, temos ainda os refugiados sírios. Desde o início lá da guerra síria, mais de 6 milhões de pessoas deixaram o país. Então a gente tem aí um grande fluxo migratório ocorrendo na Síria, tá? Com aproximadamente 6 milhões de pessoas deixando a Síria e indo para países vizinhos. Esses países vizinhos aí, boa parte também países europeus, né? Então os sírios saem de lá e vão buscar refúgio em países europeus. Tá? Em 2016, a Europa aplicou medidas para barrar o imenso fluxo de sírios. Tá? Então foi feito um pacto aí com a Turquia para frear a imigração da Síria em troca de vantagens econômicas. E aí foram construídos lá muros, barreiras em países balcânicos e na Hungria, na Eslovênia, na República Tcheca, para impedir a passagem dos refugiados para a Europa Ocidental, para dificultar a entrada dessas pessoas na Europa, tá bom? Então, essa foi uma maneira que os europeus acabaram achando aí de acabar impedindo que os sírios chegassem ali no território deles, né? Então a gente tem aqui a Síria, né? Tem aqui a Turquia. Então a Turquia ela fez ali um pacto com os países europeus para impedir a passagem dos sírios lá para a Europa, né? Já que estavam passando em grande quantidade, né? E ninguém quer ficar recebendo pobre, né? Porque a maioria dessas pessoas que estão fugindo de lá, elas são pessoas pobres, tá? Quando são pessoas ricas, elas vão entrar legalmente no outro país, né? Elas vão comprar uma passagem de avião, tirar um passaporte e aí vão se mudar lá para outro país com o seu dinheirinho e vão ser muito bem recebidas, tá certo? Então essa questão aí de refugiados é basicamente sobre pessoas pobres. Falou? Galera, é o seguinte, chegamos no final da nossa aula, estamos aqui agora com atividades aí que eu vou deixar para vocês fazerem, as atividades das páginas, deixa eu passar aqui, 352 e 353. Eu vou corrigir essa atividade na aula de sexta-feira, tá bom? Então fica aí a atividade para vocês fazerem. Sexta-feira eu corrijo essas atividades. Vamos dar uma olhada como é que está lá o crescimento do canal. Vamos ver. Quantos inscritos será que chegaram? Vamos lá. Será que vamos bater a nossa meta? Conferindo, 251 inscritos. Estamos longe ainda da meta, mas eu sei que vocês conseguem. Conto com vocês. Estou torcendo por vocês. Valeu, falou, é nóis.
Vamos geografar o mundo!